Olá, pessoal! Sejam muito todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio aqui no podcast Play no Futuro. E hoje estamos aqui para falar sobre a trajetória de jovem aprendiz com o nosso gerente, o Douglas. Seja muito bem-vindo, Douglas. Muito obrigado. Vamos iniciar agora o primeiro bloco desse podcast, que é o início da jornada. Como surgiu a oportunidade de entrar como jovem aprendiz para você? Certo. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Fico muito feliz com esse projeto. Tô vendo vocês aí com a carinha de ansiosos, mas fiquem contentes que já tá legal, tá? Mas como é que funcionou? Eu fui aprendiz com 14 anos, tá? Em um frigorífico lá em Várzea Grande, que é a cidade onde eu nasci, né? E morava até então, e mudei para Lucas agora recentemente. E ele surgiu porque essa empresa em específico ela tinha uma dinâmica de contratar só filhos de funcionários. Então meu pai trabalhava nessa empresa, né? Existia uma fila ali, todo mundo tinha oportunidade, até hoje funciona assim, eles só contratam filhos de colaboradores para justamente dar essa oportunidade para quem está começando ali, né? E para quem está de fato dentro da empresa. E aí surgiu esse convite dessa forma, né? Não houve uma entrevista formal, né? Nada nesse sentido, mas sim dessa forma mesmo. E você já tinha alguma ideia de carreira naquela época ou foi algo por mais? Naquela época eu achava que eu gostava muito de tecnologia a ponto de ficar na área da tecnologia, né? De suporte mesmo, né? De informática. Mas o programa de aprendizagem ele possibilita que a gente normalmente passe por vários setores, né? E aí, quando eu cheguei na informática, eu gostei do que eu vi, mas assim, primeiro mês, um mês e meio, eu já queria mudar. Eu já queria ver outras coisas, né? Muito para entender como seria as outras, mas também porque eu fui entendendo que aquilo não era de fato o que eu queria, né? Isso. Então, vamos iniciar agora o bloco 2, que ficou responsável pela Letícia para apresentar. Cadê a Letícia? Eu fiquei responsável pela área do bloco 2, que no caso seria a experiência como jovem aprendiz. Certo. A gente vai falar um pouco sobre essa fase inicial e eu teria algumas dúvidas para te perguntar. O que mais te marcou nessa fase? O que mais marcou? Eu acho que foi justamente quando eu comecei a fazer os rodízios, né? E eu comecei a entender o que de fato eu queria. Que foi quando eu entrei para a área da contabilidade, né? Eu gostei muito de trabalhar no setor de contabilidade. E eu lembro até de uma coisa que eu gosto de contar, para mim na época foi engraçado, né? Quando a gente é jovem, a gente não sabe muito o que fazer em algumas situações, né? E a minha primeira tarefa, uma das primeiras ali na semana, foi pegar uma série de notas fiscais e separar ali por ordem alfabética, né? E aí eu lembro de ter começado a separar elas em montes, né? Não era nota, era um outro tipo de documento, mas era em ordem alfabética. Eu lembro de ter começado a separar bloco A, né? Monte do B, monte do C, monte do D, aí de repente acabou minha mesa, né? Não tinha mais espaço. Aí eu fui na minha supervisora e falei, olha, eu preciso de mais uma mesa para conseguir pôr aqui, né? E aí ela me mostrou uma outra técnica. Ela falou, olha, você pega um monte de documento, joga o A para frente, o B para trás, o C, e vai fazendo a ordem, né? Isso vai... e aí isso mostra o quanto isso é importante, né, na nossa jornada. Você não chega sabendo fazer, então você precisa ter uma pessoa que vá de fato te ajudar, ter esse cuidado de entender que você ainda talvez não tenha tido uma experiência, né? Então é muito importante estar num lugar onde a supervisora, né, da prática ali seja a pessoa que vai te ajudar de fato, a supervisora ou o supervisor, e não ter esse medo de perguntar, né? Eu não tive medo de pedir mais uma mesa, né? Hoje eu lembro disso, né? Não faz sentido, né? Não precisava ter pedido mais uma mesa. Imagine 27 montes ali do alfabeto e eu precisava de umas 3 mesas, né? Exatamente. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou como jovem aprendiz? Eu em relação ao programa, não me lembro de ter enfrentado um grande desafio, assim. Eu acho que falar em público sempre foi um desafio para mim, né? Hoje eu sou obrigado a lidar com isso e lido de uma maneira muito mais fácil, né? Eu preciso a todo tempo estar falando com diversas pessoas. Mas eu já tive essa dificuldade, sabe, de apresentar em público. E aí quando eu entrei no Senac, eu era obrigado a fazer. Eu era obrigado a apresentar trabalho, apresentar slide, né? Apresentar atividade, fazer o que vocês estão fazendo aqui agora, né? Que é apresentar um podcast, por exemplo. Claro que vocês estão muito mais tecnológicos, né? Muito mais legal fazer isso aqui do que antigamente lá que eu só apresentava trabalho. E eu acho que é até mais desafiador o que você faz hoje do que o que eu fazia, né? Mas isso era uma dificuldade para mim, falar em público. Foi uma coisa que eu tive que continuar fazendo para perder o medo. Realmente é
dificuldade que todos nós sentimos hoje em dia. Né? E quais foram os maiores, assim, e teve algum momento em que você pensou em desistir ou que te fez continuar? Sim. Em desistir, não, mas em continuar, sim, né? A gente pega gosto pelo trabalho, né? E eu peguei realmente. Só que eu era muito jovem, com 14 anos eles não conseguiam ainda me colocar já para dentro da empresa, né? Só que uma coisa muito positiva que aconteceu comigo foi, né? Eu saí, fiquei, né, com 15 anos e fiquei com essa vontade de trabalhar. Então busquei estágio. Aí o estágio eu podia fazer com 16 anos. Fiz um estágio ali de 1 ano, depois fiquei sem trabalhar de novo. Quando eu fiz 18, essa mesma empresa me ligou e me chamou de volta, né? Para uma outra função de auxiliar administrativo, e lá eu fiquei 2 anos e meio, antes de começar a entrar no sistema S, né? Porque hoje eu venho do S. Trabalhei já no Senai, agora no Senac, né? Minha carreira é dentro do sistema S. Entendi. Bom, agora a gente vai passar para o bloco 3 com a Eve, tá? Tá. Tudo bem? Tudo só Eve. Eve? Responsável pelo bloco 3 por aprendizados e erros. Pensando na sua experiência que você teve no Jovem Aprendiz, qual foi o erro mais importante que te ensinou algo valioso? Eu acho que foi esse erro aí dos papéis mesmo, sabe? De uma coisa muito simples, mas me marcou muito. Eu sempre lembro disso, né? De ter feito ali um monte de pilha para separar uns documentos, e eu podia ter aprendido uma outra técnica, né? E aprendi, de fato. Isso é uma coisa que me marcou. É uma coisa simples, boba, mas vocês vão perceber que coisas como essas vão marcar vocês aí ao longo do tempo. Tá. Teve alguém que te ajudou ou orientou nesse período que você esteve no Jovem Aprendiz? Teve. Eu tinha uma supervisora de prática, né? Eu fiz rodízio, então passei por vários setores, só que chegou um momento ali que eu acho que no 4º setor eu falei, quero ficar aqui. E aí eles me possibilitaram isso, né? Eu fiquei lá na contabilidade. Tinha uma pessoa que chamava Thaisa, que era a minha supervisora de prática. Uma pessoa com quem eu tenho relacionamento até hoje, né? Converso sempre. Vejo muito pouco, porque hoje ela mora em Portugal, mas é uma pessoa que também era jovem, eu tinha 14, ela tinha 20, mas foi ela que me abraçou e falou, né, eu vou te ajudar. Inclusive ela foi minha madrinha de crisma, virou uma amiga mesmo, assim, da família, né. Mas muito porque ela de fato entendeu, né, porque hoje dentro do programa de aprendizagem, enquanto hoje eu faço parte do lado da entidade formadora, né, então eu sou obrigado ali a explicar para a empresa que ela precisa ter esse supervisor de prática. Vocês precisam ter alguém lá para ser essa pessoa que vai apoiar vocês, né, e dar toda a munição. Então, hoje isso traz uma força até maior para mim, porque eu tive essa pessoa, então eu entendo o quanto de fato essa pessoa é importante, né, dentro desse processo que vocês estão aí. Então, por última pergunta, o que você acha que os jovens aprendizes costumam fazer de errado? Não. De errado? Errar a gente erra muita coisa, né, vocês são jovens, a gente está formando a cabeça ainda, né, então assim, eu acho que o pior erro talvez seja não perceber o tamanho da oportunidade que a gente tem, sabe? Eu falo por mim, eu percebi essa oportunidade e fiz disso uma carreira, né? Segui com ela. Mas muitas vezes a gente tem colegas, e falo agora como entidade formadora novamente, a gente tem pessoas que vão fazer isso aqui e depois não vão para lugar nenhum, não vão trabalhar, vão entrar numa vida ruim, do crime, talvez, porque não entendeu que isso é uma oportunidade, né? Um começo, você está estudando e está recebendo para isso, né? O tempo que você trabalha é muito menor do que de fato a empresa paga para você trabalhar. Então é um programa muito bom, é fantástico. A aprendizagem é uma coisa que realmente é o propulsor da carreira de vocês. Então acho que tem que usar isso como uma oportunidade. Acho que talvez o maior erro seja não perceber que isso é uma oportunidade. Então foi isso. Obrigada, viu? Nada. E seguindo com o nosso podcast com o Douglas, falando sobre crescimento profissional e ouvindo experiências reais de quem já passou pelo programa. Em que momento você percebeu que estava crescendo na sua empresa? Eu não me lembro de um momento assim, de ter percebido que eu estava crescendo. Eu acho que nessa idade eu talvez não tivesse essa percepção ainda, sabe? Hoje, depois que eu voltei, né, com 18 anos para essa mesma empresa, eu falei, nossa, realmente eles valorizaram o que eu fiz aqui. As pessoas lembravam de mim, né, lembravam do que eu tinha feito. Eu voltei para um outro setor, nada a ver com o que eu tinha começado, mas as pessoas lembravam, né, que eu passei por lá. Então, acho que foi isso. O que você fez diferente que você acha que ajudou você a crescer dentro da sua empresa? Dessa empresa, né?
Eu acho que foi o compromisso ali com o que está sendo proposto, né? Chegar no horário, sair no horário correto, faltar o menos, né? Não faltar. Eu não me lembro de ter faltado nem um dia, nem doente, nem por atestado. Se eu fiquei doente algum dia, eu fui doente. Não estou dizendo que isso é o correto, tá? Que é o que tem que ser feito, mas era o que eu tinha na cabeça naquela época. Era tão importante para mim trabalhar que eu ia doente. Mas eu... Qual foi a pergunta mesmo? Desculpa, acho que eu me perdi aqui. O que você fez diferente que ajudou no seu crescimento? Eu acho que é isso, a responsabilidade com o contrato, né, com o compromisso que eu tinha ali e com o que era passado. Se me mandavam fazer aquilo e fazia, acabou. Não tinha meio termo. Você buscou curso de desenvolvimento? Busquei. Depois que eu saí da aprendizagem, né, além de ter feito estágio, eu fiz um curso técnico em logística. Fiz no Senai esse. Muito porque ainda não sabia qual era a área que eu queria, então dentro da gestão ali fazia sentido fazer aquele curso. Era gratuito, era uma oportunidade, né? Então eu tinha também essa percepção. Se o curso é gratuito, e assim, na minha época, o curso era gratuito, mas às vezes você não ganhava o passe, não ganhava o lanche, né? Muitos cursos que eu fiz, meus pais pagavam, e esse é um contraponto que eu sempre trago, né? Hoje os jovens têm muito mais oportunidade, a gente tem muito mais cursos gratuitos. Vocês normalmente têm o passe do ônibus, tem quem busca, tem quem leva, tem o lanche muitas vezes, né? E tem pessoas que não valorizam isso como uma oportunidade, né? E na minha época, meu pai praticamente pagava tudo, né? Eu fiz muito curso particular também, até antes da aprendizagem, né? Curso de informática, fiz curso de Photoshop, curso de design, tudo pago. E aí meu pai pagava o curso, o lanche, o ônibus, e eu fazia tudo isso. Então eu falo que a gente tem que aprender a aproveitar as oportunidades, né? Nesse curso de logística, por exemplo, nessa época, com 15 anos, eu tinha acabado de sair da aprendizagem, né, mais ou menos ali, e aí eu fazia 3 turnos. Eu fazia de manhã o estágio, eu morava em Várzea Grande, não sei se vocês têm noção, mas é mais ou menos uns 30 quilômetros de distância, né? Aqui a gente está numa cidade que é pequena, então não tem muito essa questão, mas lá era uma cidade que eu morava num lugar muito longe, né, de periferia. Então a gente demorava ali 1h30, 2 horas para andar de ônibus e chegar no local que a gente queria. Normalmente todas essas coisas eram no centro de Cuiabá, né? Então eu saía de manhã, ali umas 5h30 da manhã, para estar 6h30, 7 no estágio, que o ônibus ia até um ponto, eu ainda andava 20 minutos de a pé para chegar no estágio. Saía do estágio meio-dia, eu tinha que estar na escola lá no meu bairro, na periferia, meio-dia e 1h30. Então, assim, chegava atrasado também, eu só conseguia chegar na escola 2 horas da tarde. Eu ainda ia em casa, almoçava em casa e depois ia. A escola era o estágio de manhã. Ah, tá, à tarde era o curso técnico que eu fazia. Era o curso técnico de logística. Aí à noite eu ainda ia para a escola. Aí eu ia direto do curso técnico, saía do Senai, ia para a escola à noite e saía da escola 10 horas da noite. Eu lembro assim de algumas vezes eu estar no ônibus e senhoras de idade se levantarem para eu sentar, de tão cansado que eu estava, porque eu estava aqui assim, ó, caindo em cima das pessoas. Mas eu não digo que foi um esforço que foi em vão, não. Tudo isso me ajudou muito, né? E pode ajudar ainda, se Deus quiser. Obrigada. Agora vamos iniciar o bloco 5. Tá. Bom, sou João Lucas. Tudo bem? A minha primeira pergunta é como que foi a transição de jovem aprendiz para um negócio de liderança, né? Uhum. Quando a gente fala jovem aprendiz a gerente, tá tranquilo, né? Tô aqui e pulo pra cá, mas na verdade existem muitos pontos no caminho, né? Como eu falei para vocês, eu fiz o curso técnico, né? Depois que eu saí da aprendizagem, fiz estágio numa empresa de telefonia, que era a Vivo na época. Depois eu fui para... Aí eu fui para esse frigorífico, né? Voltei para o frigorífico onde eu trabalhei como jovem aprendiz, trabalhei 2 anos e meio lá. Aí depois eu fiz um seletivo no Senai, né? No Senai lá em Cuiabá. E aí lá eu trabalhei durante 5 anos e meio, mais ou menos, né? Antes de vir para o Senac. Lá eu entrei como assistente, né? Uma vaga de ensino médio, um salário ali baixo, mas relativamente alto para a minha idade, para o que eu fazia, né? Mas baixo para a época. De lá eu fiquei uns 4 anos nessa função, aí fiz faculdade, né? Eu me formei na Federal
em administração, lá na UFMT, em Cuiabá. Assim que eu me formei, a empresa minha antiga gestora já conversava comigo sobre isso, ela já me via numa outra posição, então assim, eu me formei, fiz um seletivo, já com um mês de formado eu já estava numa função de analista, né, de nível superior. Nessa função eu fiquei durante 9 meses, lá nessa unidade do Senai em Cuiabá. De lá eu fui convidado para assumir uma função no Senai no regional, né, assim como o Sistema S ele trabalha com unidades no interior e na capital, e ele tem sempre um regional, que é um departamento que cuida de todo mundo, ajuda todo mundo, né? Aí eu fui convidado para ir para esse departamento com um aumento, né, na mesma função, mas com um aumento de salário, aumento de responsabilidade, e de lá eu fiz um seletivo para o Senac, né, que era uma instituição que remunerava muito melhor. Então, eu vim para a mesma função para ganhar um pouco mais, né? E aí fiquei nessa função, né? No Senac eu era responsável por projetos estratégicos lá no regional, então eu cuidava da aprendizagem também, então assim, além de ter aqui a professora, a Zélia, né, ter um gerente cuidando de vocês, tem uma pessoa lá no regional que monta o plano de curso, que diz o que vocês vão aprender a fazer, tem uma pessoa que separa os uniformes para mandar para vocês, tem uma pessoa que liga nas empresas e fala, estamos com vaga, né? Então assim, tem todo um trabalho por trás. Eu fazia esse trabalho. E cuidava de alguns outros projetos estratégicos também. E aí, dentro desse cenário, a diretoria me convidou para assumir a gerência aqui, né, em dezembro do ano passado. E aí eu me mudei para cá com a minha esposa e a gente está aqui agora. E aí esse é o caminho, né, que eu fiz. Qual que foi a sua maior dificuldade para o cargo de gerente? A coisa que a gente mais tem que aprender a fazer enquanto função de liderança, né, e aí por liderança, você não precisa assim, entender que só um gestor é líder, né? A gente tem várias formas de ser líder. Tem líderes de processo, que são pessoas que cuidam de vários processos, né? E tem pessoas que lideram grupos, né? A Zélia, por exemplo, é uma líder de professores. Ela é uma orientadora, então ela orienta os professores, ela orienta vocês e ela naturalmente é uma líder desse processo. A professora é uma líder de vocês, né? Ela lida com vocês e ela é a líder dessa turma, né? E o principal desafio sempre é lidar com pessoas. As pessoas não são iguais, ninguém não é um igual ao outro, não existe uma via de regra. O que funciona para você não vai funcionar para o outro, então a gente tem sempre que pensar como é que eu vou abordar tal assunto com tal pessoa, né? Como é que ela vai aprender melhor, no caso da professora? Como é que ela vai ensinar você para você aprender de um jeito que é diferente do colega? O colega aprende de outro jeito. Você aprende vendo vídeo, fazendo uma atividade como essa, gravando um podcast. O outro colega só aprende se ele estiver lendo um livro, se ele estiver assistindo um vídeo. Então a professora tem que ficar aqui, fazendo um malabarismo, né? Então a liderança tem isso. Você precisa aprender a lidar com as pessoas e com o público que você tem, né? E cada um tem um jeito. É isso, obrigado. Agora bora pro próximo. Tá bom. Tá certo. Boa tarde, Douglas. Tudo bem? Boa tarde. Agora é o último bloco, esse é o bloco 6. Certo. Que conselho você daria para quem quer crescer dentro da empresa? A coisa que eu mais gosto de falar, gente, e pode ser um pouco polêmica, mas assim, você sempre precisa fazer um pouco a mais, tá? Às vezes você é pago para vir aqui, lá na sua empresa e talvez separar os materiais. E se você for lá, separar os materiais, receber seu salário, tá tudo certo. Mas quando você faz um pouquinho a mais, é isso que torna o seu trabalho diferente. É isso que faz com que as pessoas olhem para você e falem... Qual é o seu nome? Desculpa? Melissa. É isso que faz a pessoa olhar para a Melissa e falar, Melissa, eu acho que você pode assumir daqui a pouco um cargo de analista aqui dentro. Acho que eu vejo que a Melissa lá no futuro vai ser uma gerente. É sempre fazer um pouquinho a mais, sabe? Você não precisa fazer o que não é sua responsabilidade. Vocês que são aprendizes, a gente fala muito com vocês sobre não carregar peso, não fazer atividade insalubre, isso não tem que acontecer mesmo, de jeito nenhum. Mas é fazer um pouquinho a mais. Você vai passar do lado de uma caixa que está jogada no chão e vê ela jogada no chão e não vai fazer nada? Um cliente passou, derrubou a caixa, eu vou ver aquela caixa no chão e não vou fazer nada. Esse é o fazer um pouquinho a mais. Tirar a caixa do chão e avisar alguém não é sua responsabilidade. Mas é o que vai fazer alguém falar assim, olha, a Melissa tem um cuidado, né, com a instituição, ela veste a camisa, ela, de fato, ela quer ver o negócio crescer. E ela merece estar aqui, ela merece ganhar mais, ela merece uma oportunidade para crescer. Isso que eu acho que é o grande diferencial. Fazer diferença. Uhum.
E que habilidades você considera essenciais para quem está começando hoje? Para vocês, acho que o saber ouvir é muito importante, né? Às vezes a gente não tem a habilidade de... Às vezes só ouve, não escuta de fato. Mas você precisa absorver de forma positiva, tá? Vocês estão entrando no mundo onde a gente recebe feedback, né? Eu falo que hoje a juventude ela está um pouco mais reativa em algumas situações, né? Vocês estão menos tolerantes, uma percepção, tá? Que eu tenho, particular, mas às vezes a gente está um pouco mais menos tolerante a ouvir uma crítica que talvez seja ruim sobre o que você está fazendo, né? Mas que pode se tornar algo construtivo. Então, de fato, você tem que conseguir ouvir aquilo e entender, poxa, realmente eu estou errando, né? Eu devia estar fazendo isso aqui de outro jeito. Isso vai me colocar em outro patamar, se eu fizer essa alteração. Tá bom, então. Obrigada. Fechou? Uhum. Se você pudesse dar uma única mensagem para quem está começando agora como jovem aprendiz, qual seria? Eu acho que seria um resumo de tudo que a gente conversou aqui, né? Faça o que tiver que ser feito, tenha visão crítica, tá? Isso é uma coisa que a gente cobra dos jovens, quanto entidade formadora. Tenha visão crítica, não faça o que você não é obrigado a fazer, mas faça um pouquinho a mais que não afeta o seu trabalho. Faça um pouquinho a mais que vai te colocar em outro patamar daqui a pouco, né? Transforme em coisas positivas o que as pessoas trazem de negativo para você. Acho que é essa a mensagem. Muito obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para participar desse nosso primeiro projeto. Eu agradeço de coração mesmo. Vamos dizer que, querendo ou não, sua trajetória ou essas dicas que você está dando para a gente é muito importante. Sim. Porque vai me ajudar positivamente, não só a mim, mas a todos que estão aqui. Vai ajudar positivamente na minha futura carreira. Sim. E para você também que vai assistir o podcast, seja no YouTube ou no Spotify, espero que esse episódio possa ajudar você a poder pegar e ajudar na sua carreira profissional. É isso. Agradeço o convite, viu? Fico muito feliz com esse projeto, reforço isso mais uma vez. Sugiro que vocês continuem, tá? É um projeto muito bacana. Façam mais, convidem mais pessoas, peçam mais coisas, apertem a gente. Fala que precisa de mais estrutura para melhorar nosso podcast. E vamos fazer isso acontecer, tá bom? Parabéns para vocês, tá? Uma salva de palmas.